eu começar a gravar, eu volto a falar. Bom, agora sim. Gente, oficialmente, bom dia para todos e todas. Olha só, Jorge, a Jorge me lembrou aí que para gravar a aula, né? Mas assim, vocês não precisam pedir para gravar a aula, não, viu? Pode mandar mesmo. Porque assim, no modo de falar, tá? Que eu acabei esquecendo. E a minha proposta é que realmente todas as aulas sejam gravadas e fiquem à disposição. Tanto do pessoal que não teve oportunidade de assistir, quanto vocês mesmos, né? De repente tem alguma coisa que vocês precisam, ou, sei lá, né, a dinâmica que você tem na tua casa, de repente perder um pedacinho da aula, eu não vejo problema nenhum, nós temos recurso, né? Temos que usar esse recurso, tá? Então, assim, não fiquem acanhados, não, tá? Regra geral, eu gravo, né? Não é, eu gravo quando eu quero. Não, eu gravo sempre, tá? É que eu esqueço. Então, assim, vocês podem falar, pode falar mesmo, assim, Maurício, põe para gravar, tá bom. Eu entendo isso como uma recordação, vocês estão me lembrando que tem que fazer isso, tá? Só tomara que ele vá para mim, né? A gravação depois. Bom, então eu estava falando aqui no vídeo que eu deixei assíncrono para vocês. Esse vídeo que eu deixei assíncrono para vocês, e eu comecei a falar um pouquinho dessa apresentação, né? Essa apresentação aqui de gestão de resíduos sólidos, né? Quem ministrou foi o Wagner. Mas assim, eu não vou ficar explicando tudo. Eu não vou ficar explicando tudo, porque, na realidade, nós já... tá lá na aula gravada, né? Então é besteira. Né? Mas, de qualquer forma, foi o Wagner, um cara que tem um domínio muito grande, né? Então, como tá lá, ele começou falando que é lixo, opa, depois colocou essa cena aí também que eu comento lá na aula assíncrona, né? É uma coisa, assim, já desde o início, quando vocês começaram o curso, vocês já vêm discutindo essas questões, né? E posso falar para vocês? E quantas vezes a gente colocar cenas assim, quantas vezes a gente vai discutir, porque esse negócio ele é extremamente, digamos assim, complexo, né? Não é nada simples isso daqui, do jeito que a gente está vendo, né? Mas, enfim, não é... Como eu falei, não é o foco hoje, né? Depois, aqui fala um pouquinho da Lei 12.305, de 2010, né, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, isso também é falado lá. Aí foi falado um pouco dessa lei, né? Enfim, os princípios, né? Poluidor pagador, protetor recebedor, bom, tudo isso daí, né, foi discutido oportunamente, né? E fica assim só para a gente rever. E de novo, né, gente? Se a gente parar para discutir cada item desse, parece simples, mas se a gente parar para discutir, esse negócio vai longe, né? Porque cada item deste é extremamente polêmico, né? Principalmente aqueles itens que não são, digamos, tão aplicáveis, né? A palavra não é essa, mas não estão sendo tão assim seguidos ou sendo assim utilizados, né? É aplicado mesmo, né? Então, o primeiro é simples, né? Poluidor pagador é simples, né? E mesmo assim ainda deixa a desejar, né? Porque você vê bom, você vê a situação que nós convivemos atualmente no país e tenta pensar em relação a essa lei, né? Então, como é complicado a aplicação dela, né? A aplicabilidade dela é sempre complicado. Mas assim, mas a lei existe e volta e meia ela é utilizada com rigor, né? Então, nós temos que pensar dessa forma. Tinha gente mais que anotou aqui, deixa eu ver. A Jorge falou do orientador. Jorge, eu não sei, preciso conversar com a Vivian. Nós já temos alguns orientadores, a gente só não liberou ainda, porque nós precisamos equilibrar os trabalhos para os orientadores, né? Então, assim, é um joguinho de xadrez, tá? Para não ficar muita gente com um único orientador, né? Mas já vou liberar, viu?
quanto antes. Vamos ver se a gente libera essa semana, tá? A Gabriela, Maurício, você poderia me tirar do grupo do estágio, por favor? Posso, Gabriela? Posso, vou deixar anotado. Você tá de mal da gente, é isso? Gabriela Filho. Não, Maurício, é que como eu peguei DP, eu não posso participar. Ah, é verdade. Eu não tirei você lá? Não, acho que você esqueceu. Tá bom. Tá bom. Ô, Maurício, É. só para dar uma satisfação aí, mas o trabalho lá de estágio eu não vou fazer porque eu consegui um estágio numa firma de consultoria e estou conversando com o Paulo Vitor lá. Olha, eu acho melhor, né? Quem puder fazer o estágio, é melhor fazer o estágio do que o trabalho, né? Eu estou conversando com ele lá, mas ele demora muito para me responder. Ah, entendi. Mas aí Porque que eu vou precisa te fazer deixando informado. precisa fazer aquele contrato, né? Pra legalizar isso Não, aí. o contrato eu já tenho tudo, tá tudo certo. Só que ele me mandou, a empresa fez o cadastro no site do Cutuca, só que eu mandei para ele, só que ele não me responde. Tá. Manda de novo, vai enchendo a caixa postal deles. Vou encher, fazer o quê? Manda. Mas é só para dar uma satisfação pro senhor, tá bom? Tá bom, obrigado. Tô anotando aqui, que eu acabo esquecendo. A Camila, eu também, Maurício. Camila, eu já não sei mais o que é isso. Depois você me escreve o que é também aí, tá? Não lembro. E isso aí. Bom, então voltando, desculpa, gente. Então voltando, meu Deus, aqui, né? Depois tem a questão aqui das definições que a norma traz. Eu comecei, alguma coisa eu falei, outras não. Depois eu vi que teve coisa que eu acabei não falando, né? Mas também isso daqui é legislação. Vocês já viram, né? Já tiveram contato. Nós já discutimos muitas coisas disso daqui e vocês estão assim experts nesse assunto, né? Então era só um repeteco mesmo aqui. É só assim o objetivo era equalizar os conhecimentos lá na capacitação, né, que houve. Depois tem a questão aqui do lixo, definição de lixo, mas aqui principalmente de resíduos industriais, né? Bom, é só dar uma lida também nisso aí para entender, se bem que eu acho que é importante essa questão de resíduos industriais, e eu coloco uma questão lá sobre resíduos industriais, lá nas tarefas, tá? Aqui ainda mais questões de definições, principalmente em destinação final e disposição final, né? O gerenciamento de resíduos sólidos, né? A gestão, enfim. As responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida também. Aqui fala um pouquinho sobre os objetivos da Política Nacional de Resíduos. E aqui tem uma tratativa muito legal, né? Eu falo lá também, porque você tem. Ele faz umas estratégias intrínsecas, e essas estratégias intrínsecas é interessante, porque você pega aqui não geração, redução e reuso, tudo isso daqui a gente pode entender que tudo isso daqui é não geração. Depois a reciclagem é reaproveitamento como matéria-prima. E o tratamento à disposição final é o descarte adequado. Então é bem interessante essa sistemática aqui, né? Assim, é só curiosa, não é tão. Não é uma coisa assim que vai revolucionar, né? A questão da logística reversa também a gente conversou um pouquinho. Também caberia muita discussão sobre logística reversa, né? Tanto é que nos próprios trabalhos de vocês, assim, do estágio complementar, teve alguns casos que eu sugeri algum trabalho em cima de logística reversa, né? Principalmente para quem está no meio farmacêutico, né? Isso é bem interessante. Enfim, e os instrumentos também, né? A gente falou um pouquinho ali na revisão dos instrumentos, que é o plano de resíduos sólidos e os inventários. E inventário, eu lembro que deu uma complicação lá na matéria de TA310, porque eu pedi para vocês fazerem inventário e alguns de vocês ficaram assim desesperados porque eu não sabia fazer inventário, né? Eu queria que fizesse um inventário de produtos químicos na tua casa, lembra disso?
E, ai, meu Deus, como que eu faço? O que é isso? O que é produto químico? Mas como assim produto químico? E ficou tudo descabelado, sem saber como fazer isso daí. Mas, enfim, voltou. Essa questão de inventário, ela vai e volta, e voltou de novo aqui, né, nessa discussão aqui. E aí vem a política aliás, o plano, né, de gestão de resíduos. Eu acho que isso daqui eu não comentei, né? Não, eu acho que eu comentei sim. Comentei um pouquinho sobre isso daqui, mas também, como é lei, eu não quero me apegar tanto a isso, porque é muito cansativo, né, a gente ficar nisso, né? Muito embora é interessante, né? Aqui fala um pouquinho, porque existe a previsão, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe a previsão dos planos de gestão de resíduos, e aqui ele começa a falar um pouquinho do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Então, ele coloca como necessário, né, a identificação dos responsáveis por atividades industriais, agro-silvopastorista. Isso aqui eu falei naquela aula da semana passada, né? Enfim, né, na sequência aqui, ele fala mais um pouquinho sobre o artigo 21 aqui, descrição do o que na realidade, o conteúdo mínimo. Eu acho que foi aqui que eu parei. Né? Nem lembro se eu travei isso daqui. Porque existe dentro da política nacional, existe, né, para o plano de gestão de resíduos, existe uma consideração, o que ele tem que ter, né? Então, aqui fala, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele tem que ter, no mínimo, descrição do empreendimento ou atividade, né? Empreendimento ou atividade do gerador, né? Olha, descrição do empreendimento ou da atividade, enfim, descrição do gerador, né? Não basta falar apenas, por exemplo, sei lá, que a empresa, vou pegar alguma coisa aqui, sei lá, Apple, na época no Brasil não tem, Foxconn, pronto, a Foxconn, eu nem sei se a Foxconn ainda está nativa, mas ela montava, sei lá se ela montava, acho que monta a Apple aqui no Brasil. Mas enfim, não importa, vamos pegar esse exemplo hipotético da Foxconn. Então tá, aí tem lá, descrição do empreendimento ou atividade. Você tem que descrever o que é a Foxconn, né? Qual é a atividade. Na verdade, tem que falar um pouco sobre ela, né? Porque o plano, ele não pode nascer assim, essa lista, acabou, tá aqui, ó, que nem um papel de pão, né? Sabe papel de pão? Eu ouvi falar, hoje não tem mais, mas antigamente o pão ele ficava enrolado no papel. Ele era embrulhado no papel, não era saquinho. Não era nem saquinho de papel, era um papel mesmo. Né? E aí imagina, né, você pega e dá uma lista lá, esse aqui é o meu plano. O que é isso? Calma, né, tem que dar estrutura nessa bagaça aí. O negócio tem que ficar mais bonitinho, né? Então tem que começar falando, descrevendo um pouquinho o empreendimento. Aliás, diga-se passagem que nos relatórios de estágio também tem que fazer isso. Você tem que descrever um pouco a empresa que você está estagiando, né? Mesma coisa. Bom, feito isso, aí tem o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos, os passivos ambientais a eles relacionados. Então, veja, aqui nós podemos dizer que é basicamente um inventário, né? É um inventário isso, né? Porque é verdade que para todos os resíduos gerados, sólidos gerados, lembrando que resíduo sólido não é só resíduo no estado sólido, você tem sólido, semissólido e líquido, lembra disso? Né? Em alguns casos, até gases acaba, gás não está na norma, mas em alguns casos até gases acabam entrando, principalmente em recipiente, né? E armazenado. Um frasquinho de aerossol, você vai fazer o que com ele? Ele tem gás dentro, você vai fazer o que? Ele acaba indo para resíduo sólido, né? Mas assim, mas o mais importante tem que ser apresentado a origem, né? Não é. Às ela uma empresa que ela administra e ela retira ou ela retira ou recebe, melhor, o resíduo sólido, né? Ou o resíduo, doravante só o resíduo, recebe o resíduo e ela tem que estabelecer de onde que veio, né? Então isso tem que estar documentado no plano. Mas de onde foi? De onde pegou? Né? E uma empresa que ela é geradora mesmo, ela está fazendo a sua gestão interna,
de certa forma, ela tem que saber também no processo onde é que está sendo gerado isso, né? O volume, isso é muito importante. Olha, eu tenho um livro aqui de manutenção, e ele tem uma frase nesse livro que é maravilhosa, que está escrito assim: quem não mede, não gerencia. Se você não sabe qual é o volume, você não mede. Se você não mede, você não gerencia. Profundo isso, né, gente? Na realidade, é fato. Se você não sabe quanto é gerado, você não gerencia. Simplesmente assim, né? Porque não tem como você falar, estou gerenciando e não sabe o volume. Não, alguma coisa você tem que saber, né? Você pode até não saber o volume preciso por uma questão circunstancial, mas você tem que ter um norte para isso, né? Porque você gerencia, né? Você pode até falar assim, olha, não, nós temos um volume que é bastante variável, ele depende muito de sazonalidade, depende disso, depende daquilo, tal. Pá, mas me fala um número. Aí você tem condição de falar um número, né? Que não é tão preciso em função da variabilidade, da variação, mas você tem condição, porque você está gerenciando. Então tá aqui, o volume é muito importante, né? E, de repente, ele é, digamos assim, ele é perigoso, mas o volume é muito pequeno, né? E, de repente, nós temos um resíduo que ele não é tão perigoso, mas o volume é muito grande. Então, são coisas assim que nós temos que ponderar, né? Ah, não, imagina, todo resíduo perigoso deve ser tratado como perigoso, concordo. Mas o volume, ele atenua, né? Uma coisa é a gente falar que eu tenho que descartar 20 mil litros de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada concentrada, né? Sei lá, não sei, 90%, que é a água oxigenada que a gente compra aí, que massa é 10%, é bem fraquinho. Uma coisa, tem lá 20 litros de peróxido de hidrogênio, litro de óleo, mas porque eu tenho um frasquinho de 50 ml para descartar, né? É muito diferente, né, gente? Localidade, né? Milhões de frasquinhos de problema para o meio ambiente, mas de certa forma, eu acho que é diferente nesses casos, né? A caracterização do resíduo, né? Sim, não? Talvez? Bom, então, a caracterização dos resíduos, né? Caracterizar justamente para ele é perigoso, não perigoso, classe 2A, 2B, enfim, essa caracterização e outras caracterizações que muitas vezes é necessário fazer, até para você saber qual a destinação final, né? Bom, aqui fala os passivos ambientais, isso é mais problemático, é uma questão de norma, né? Passivo ambiental é tudo aquilo que, digamos, quando a gente fala de passivo ambiental, normalmente a gente está falando de área degradada, principalmente, onde precisa ser feita uma recuperação, né? Então, isso é normalmente que a gente chama de passivo ambiental. É verdade que isso a gente pode pensar como corte irregular de espécies de vegetação, né? Principalmente as protegidas por lei, né? Ou mata ciliar, ou alguma coisa assim, né? E também a gente pode pensar também em contaminação de solo com produto químico, né? Então, tudo isso. E aqui também ele fala um pouquinho da observação para esse plano, observar as normas do CISNAMA e outros, né, digamos assim, normas, órgãos federais, municipal, estadual, lógico, né, indicação de responsável por cada etapa do gerenciamento do resíduo, isso tem que estar no plano, e definição dos procedimentos operacionais relativos à etapa de gerenciamento de resíduos sob responsabilidade. Enfim, então, basicamente é isso, né? Aqui, identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas por outros geradores, né, se for o caso.
Então, é isso. Tá? Aqui no comentário, ele coloca aí, deixa eu ver se... acho que não precisa. Podemos seguir. As ações preventivas e corretivas que têm que ser executadas, né, em função de gerenciamento incorreto ou mesmo de acidente. Então, isso também tem que estar lá no plano de gestão de resíduos. Aliás, o plano de gestão de resíduos ele tem que prever acidentes mesmo que venham a ocorrer, né. As metas, né, e procedimentos relacionados à minimização de resíduos sólidos, né, porque, veja, na realidade, dentro lá das etapas, digamos assim, dos objetivos, né, a redução ela é fundamental, né? Então, assim, se a redução é fundamental, temos que ter uma meta para relacionada à minimização. E eu acho que isso daqui, toda a problemática, ela está nesse inciso aí, esse sexto, né? Porque, por mais que a gente fala, na realidade, a nossa atuação está sempre voltada a tentar consertar aquilo que já fizeram, né? E dificilmente a nossa ação está em minimizar. É muito bonito o discurso, né? Mas quando fala na prática, vamos minimizar, tá. Então imagina, como que você consegue minimizar a geração de um resíduo, né? Isso não é uma coisa que uma pessoa resolve, isso é uma coisa que um grupo de pessoas, muitas vezes isso aí depende, digamos assim, depende assim de um conjunto eclético de profissionais, né, de multifuncionais, inclusive, né, porque como que você trabalha essa questão de minimização? Vamos pegar uma situação hipotética, né, meio geralzão, né? Nós temos um objetivo de minimizar a geração de lixo na cidade de Campinas. Vamos fazer um projeto de conscientização para a gente minimizar a geração de lixo na cidade de Campinas. Né? É bonito o projeto, né? Sem dúvida, bonito, vale a pena. Né? Deveria ser até patrocinado pelo município, né? Porque vai gerar economia ao cofre público. Mas provavelmente ele não vai financiar, ele não vai ajudar. E aí como que você faz, né? Como que a gente faria para mudar o comportamento das pessoas, para a gente mudar o que elas pensam, para a gente mudar, para a gente conscientizar as pessoas, né? O que a gente teria que fazer para conscientizar as pessoas, né? Então hoje é muito comum você falar de coleta seletiva, né? E principalmente de você separar, das pessoas separarem os resíduos, e isso é muito pequeno, né, perto da problemática, a bem da verdade, isso é muito pequeno. Não dá para a gente pensar que nós, como profissionais de meio ambiente, a gente se limita a questões de coleta seletiva, né? Não dá, né, gente? Cá entre nós, isso é bonito, né? É uma bandeira legal, tal, mas é pouco, né? Muito pouco, né? Na realidade, os assuntos têm que ser resolvidos lá na fonte, lá atrás, né? Então, por exemplo, uma redução de nível de embalagem, onde pode ser feito isso lá na fábrica, não no consumidor, né? O consumidor ele tem que separar o plástico do material orgânico ou do lixo, digamos assim, né? Caramba, meu, mas por que tem esse plástico, né? Por quê? Qual o motivo, né? Então, o fabricante, por que você usa? Por que você coloca esse plástico, né? Por que isso? E eles não abrem, né? E eles sempre vão falar que é o mercado que pede, eles sempre vão ter uma resposta pronta. E, gente, desconfie quando a resposta for rápida. Entendeu? Resposta rápida, ela pode ser apenas uma muleta, né? Para manter, para mesmice. Então eu tenho um discurso pronto que é para manter as coisas, não é para mudar. Porque se o objetivo é a gente avaliar a possibilidade de mudança, não pode ser uma resposta rápida, de jeito nenhum, né? Eu tenho que analisar, no mínimo, parar para pensar. Eu vi uma foto de um... Eu nem sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui, eu queria mostrar para vocês. Ela é acho que da Bélgica, não sei. Vamos ver. E eu achei muito interessante.
Bom, eu não fui eu que tirei a foto, tá? Nunca fui para lá, mas assim, foi um professor meu que mora lá, ele vai todo ano, ele vai para lá e fica um tempo lá. E só que eu tenho que trocar de coisa, tem que ser outro aqui, tem que ser esse aqui da Univates. E aí ele mostrou uma foto e aquilo me chamou a atenção, gente. Ah, meu Deus. Acho que é isso. Deixa eu ver se está aqui. Deve estar. Aqui, talvez. Desenvolvimento de espaço, território, ecologia, gerenciamento integral de resíduos. Deve ser esse. Que capa, resenha. Logística. Não. Eu achei que estava aqui, mas não está. Bom, fico devendo. Mas ele mostrou umas embalagens lá de produto que, gente, é pasta de dente. Eu acho que é na Bélgica, isso. Bom, na Europa. Não tem caixinha. Não tem caixinha. A pasta de dente não tem caixinha, gente. É só o tubo. Entendeu? Tudo bem, é de plástico, é verdade, mas só tem o tubo. Não tem a caixinha. Tá, é um tubo diferente. Mas não importa, não tem caixinha. Então você vê que coisa. Aí vem, mas por que ele tem caixinha? Mas veja bem que que marca que é? Colgate. Colgate. Não tem Colgate no Brasil? Tem Colgate no Brasil. Tem Colgate lá na Europa. Lá, a, a embalagem, né, plástica, ela é diferente, ela parece um tubo, esses tubos de creme, sabe? Você já deve ter visto, né, um tubo um pouco maior, tá? Então tem um tubo assim, parece de creme, e não é tão pequena como essa que nós temos, as pastas de dente, não é tão frágil, ele não expressa tanta fragilidade que nem essas da pasta de dente, só que eles não têm a caixinha. Simplesmente lá na gôndola, lá na prateleira, não tem caixinha, né? Mas, caramba, por que não muda aqui também? Né? É fácil saber por que não muda, né? É fácil. Por que mudou lá? Ué, porque lá a sociedade está mais conscientizada, eles cobram, né? Até porque eles pagam pelo resíduo, tá? Tem um lance lá que é bem forte, né? Então, é bem polidor pagador mesmo, né? O que ele gera, eles têm que pagar. A gente aqui não, põe no lixo lá que o lixeiro leva, né? Leva errado, inclusive, mas leva, né? Era para ir para o reciclável, não foi para o lixo comum, mas vai. Mas assim, então isso a própria sociedade lá cobra, né? E você tem que gastar dinheiro nas máquinas, você tem que investir, comprar máquinas novas. E aqui no Brasil, provavelmente as máquinas que estavam lá vieram para o Brasil e está sendo produzido o modelo antigo aqui, né? Que isso no passado lá devia ser desse jeito, né? Agora, hoje não, lá é diferente, né? Então, assim, caramba, o objetivo não é resolver, né? Então é muito complicado isso, né? Essa questão aí da minimização, né? Também questões aqui de responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, é bem polêmico, eu já expressei um pouco a opinião, né? Mas que cabe uma discussão bem bacana. Eu não lembro se eu pus uma atividade sobre ciclo de vida, uma pergunta, mas caberia uma discussão bem bacana aqui. E medidas saneadoras dos passivos ambientais, né? Em relação aos resíduos sólidos, né? Então, assim, a gente não pode guardar resíduo sólido. Eu guardei o resíduo sólido aqui, ele tá contido aqui nos tambores e está guardado aqui na fábrica. Ótimo. Se a fiscalização pegar, né, você vai ter que justificar por que você está com esses resíduos. Para falar a verdade, no inventário vai aparecer isso. E a pergunta e esse resíduo? Não, esse resíduo está resolvido, vai ficar dentro do tambor. Não pode, cara. Não pode. Né? Você tem que dar destinação, você não pode armazenar resíduo. Tem que dar destinação. É proibido ficar armazenando. Provisoriamente, sim, para dar volume, para poder transportar, alguma coisa assim. Mas você não pode deixar lá ad eterno. Não sei o que fazer, eu guardo. Não pode.
né? Tem que ter uma destinação já bem definida, né? Também tem que ter a periodicidade de sua revisão, né? Qualquer plano, tá, gente? Qualquer plano, né? Independente, mas plano de qualidade, os POPs, procedimentos operacionais, os manuais da ISO 9000, enfim, qualquer documento tem que ter uma questão de periodicidade de sua revisão. De quanto em quanto tempo que vai ser revisado o plano de gestão de resíduos. Ah, eu fiz um plano e nós temos lá. Tá, e quando você fez? Ah, eu fiz mais 20 anos. Ah, você fez mais 20 anos? Pô, que bom, hein? Ele é muito bom, né? É, bom, bom. É bom escambau, né, gente? Você sabe como que o auditor da ISO, ele descobre, assim, tem vários indicadores, né? Mas um dos indicadores que ele descobre se aquela norma que você fez para tirar lá ISO 14000, que é qualidade, e com certeza ambiental é a mesma coisa, né? Para saber se você realmente está usando essa norma, esse procedimento interno, ele olha qual é a revisão. Revisão é o seguinte, gente. Eu faço um plano, então eu coloco lá, revisão inicial, por exemplo, ou revisão zero. Aí, comecei a usar, não ficou bom. Não, tem uma falha, vou melhorar. Vou lá, corrijo e imprimo outro, né? Ou gero outro no sistema. Aí passa a ser, em vez de traço 0, traço 1, revisão 1. Né? Ou revisão 1. Né? E assim, os auditores, né, de certificação, eles olham muito a revisão do documento. Você pegar um documento, está na revisão 0, tem coisa errada, entendeu? Tem coisa errada. Só se for um documento assim, muito simplório, entendeu? Porque se ele está na 0, muito provavelmente ninguém usa. Né? Então não usa, se tiver erro, fica assim mesmo. Né? Não é possível, não tem nada, não tem nem erro de português, não tem nada. Não tem que fazer nenhuma revisão? Caramba, meu. Né? Então, é importante essa periodicidade, porque aí quando você faz essa revisão, mesmo que eu não estou corrigindo por erro e por necessidade operacional, eu estou fazendo uma revisão em função de uma periodicidade. Então vai lá, revisão 1, revisão 2, revisão 5, revisão 10, revisão 15, não importa. Estou fazendo as revisões periódicas. Mesmo que na revisão eu não estou mudando absolutamente nada, mas não importa. Mas eu fiz a revisão. Né? Revisão não significa que houve alteração, né? Mas ele foi revisto, foi avaliado, foi pensado, né? Foi checado. É isso. Né? Bom, aqui ele faz muito a questão da relação com esse plano, com a questão do poder público, né? Só que é o seguinte, se você voltar um pouquinho, aliás, se eu voltar um pouquinho, você vai ver que aqui não fala sobre só poder público, ele fala, por exemplo, de atividades industriais, atividade agro-silva-pastoris, né? Estabelecimentos de saúde. Aqui sim, ele fala serviços públicos, saneamento, perfeito. Mas ele fala que empresas e terminais de transporte, mineradoras, grandes estabelecimentos comerciais e prestação de serviço, construtora, e termina com entre outros, né? Ou seja, e outros, né? Então tudo, né? Se tem geração de resíduo, tem que ter um plano de gestão de resíduo. Of course. Né? Bom, aí ele coloca aqui a questão de regulamento. Eu acho que esse aqui é importante, mas assim, é mais questões públicas mesmo, então eu vou deixar isso aqui de lado, né? O artigo que fala aqui para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de resíduos, né, incluído o controle final ambientalmente adequado dos resíduos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. Essa parte é polêmica, né, porque o que acontece? Por exemplo, para laboratório químico, né, tem que ser um técnico químico para fazer esse plano de gestão. Mas vocês podem, por dois motivos. O primeiro motivo é que vocês são técnicos, futuros técnicos ambientais. Então, por isso, só você está na atribuição da tua formação, né? E para melhorar mais ainda, vocês têm direito ao CRQ, né? Que está ligado à química, né? Então, isso que é muito legal, é muito bom isso, né?
Então, assim, isso é legal, porque o CRQ é um órgão, digamos assim, é, uma, é um conselho muito ativo, é bastante ativo, né? E ele cobra isso, né? Ele cobra essa questão de responsável técnico, né? No sentido, assim, veementemente, né? Então, assim, para ter força de lei, tem que ser, o responsável técnico tem que ser alguém que tenha conselho de classe, não basta também só ter o curso, né? Então, gente, para quem for querer fazer planos de gestão, em alguns casos não pode ser um técnico, tem que ser um engenheiro, tem que ser um químico, né? Mas assim, em outros casos pode ser um técnico, aí tem que pegar certinho como que está essa atribuição da função, mas no geral pode ser. Depende muito o tamanho, a capacidade de geração de resíduos, né? Então, depende um pouco disso, né? Então, é óbvio que uma empresa que tem um volume muito grande, principalmente uma questão assim de muitos resíduos perigosos, fica difícil para um técnico poder assinar por causa da questão do limite da sua responsabilidade. Mas, assim, empresas de menor complexidade, sem dúvida nenhuma, pode, né? Mas cabe um levantamento para ver até onde que o técnico pode estar assinando, né? De qualquer forma, é muito importante que o artigo 22, ele fala do responsável técnico devidamente habilitado, ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer um plano de gestão de resíduos, né? Então não é qualquer pessoa que pode elaborar, que pode implementar, que pode operacionalizar e monitorar, entendeu? Então essas atividades precisam ser pessoas que têm domínio, né? E, principalmente, quando a gente fala em disposição ambientalmente adequada do resíduo, tem que ser designado por um responsável técnico, tá? Bom, o responsável plano... Bom, aqui ele deixa eu ver aqui... Não, tudo bem. Bom, aí o que vem? Ele vem aqui com uma planilha. É aqui que importa, né? Aliás, essa planilha, ela está... É a mesma, só que ele está com... Opa! É a mesma da seguinte, só que aqui fica mais fácil para a gente ver, né? Então, aqui é um plano de gestão de resíduos, esse aqui é um plano de gestão de resíduos. Então, nós temos aqui o resíduo, o local, o processo, onde que foi gerado, armazenamento interno, o transporte interno, o responsável pelo transporte interno. Olha a responsabilização aqui de saber quem é a pessoa, ou o setor, pode ser, né? Às vezes não pega muito bem a gente colocar nome de pessoas, porque são várias pessoas, muda, mas de repente você tem um setor. Alguém é o responsável do setor. Essa pessoa responsável do setor é responsável por isso, acabou, né? Local de armazenagem, o transportador, o local de destino, né? Depois aqui tem a parte da classificação do resíduo, classe 1 ou 2. O CADRE, né? Porque você está mandando para um destino, você tem que ter CADRE para isso, né? Então, o número, o vencimento e a quantidade. E um romaneio aqui, né? Quer dizer, na realidade é a destinação de toneladas ou quilo por metro cúbico, né? Ou seja, tonelada barra quilo por metro cúbico, na realidade é toneladas ou quilo por metro cúbico, né? Então aqui é para você ter um controle do volume que você está gerando desse resíduo, tá? A métrica de peso é muito interessante. Tá? Aqui é a mesma planilha, só está, digamos assim, um pouco mais... a apresentação dela, normal, né? Seria mais ou menos isso daí. Né? Depois aqui tem umas partes de disposições transitórias, finais, mais por falar de penalidades, tal, que não é meu objetivo aqui, né? Aqui ainda vai falar um pouquinho de penalidades, para colocar medo mesmo. Olha, se você não fizer, você pode ser preso, você vai ter que pagar multa, vai ter que pagar não sei o quê, e etc. Né? Não vamos nos ater em relação a isso, muito embora é bastante importante, sem dúvida nenhuma, né? Mas é melhor não se ater, não, né?
Então, uma dinâmica, né, da política nacional, né, produção e consumo sustentável, responsabilidade compartilhada e planejamento de gestão de recursos sólidos. Basicamente, a política nacional, ela usa esse tripé aí, digamos assim, né, da produção e consumo sustentável. Bom, gente, pelo amor de Deus, né, produção e consumo sustentável é um desejo, né, responsável, porque eu penso, né, produção e consumo sustentável seria uma coisa assim, uma meta a gente atingir, uma meta inatingível, né? Eu penso, né? Até porque o conceito de sustentável é muito polêmico, né? O que é sustentável? Né? A gente sabe o que é sustentável, né? A gente sabe o que é sustentabilidade, mas assim é mais um discurso, né? E talvez uma filosofia do que propriamente dito uma questão prática, né? Porque na realidade o que faz a roda girar chama economia, né? Então são variáveis do campo da economia e não do campo ambiental. Isso a bem da verdade é isso. Não, o mundo ele roda em função da economia, né? Agora é lógico que nós da área ambiental a gente tem que achar uma brecha aí e conseguir fazer com que a questões ambientais elas se encaixem na economia e se encaixa perfeitamente, a gente sabe disso, né? Porque tudo tem um custo, né? E quanto custo não tem. Eu vi no UOL, não sei se vocês viram, gente, né, no UOL, quer ver? Eu quero mostrar, não sei se ainda tá, porque eu vi acho que foi hoje, ou foi ontem, não sei. E eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui ainda. Universo Online, UOL. Deixa eu ver se está ainda aqui. Ou já saiu, não sei. Tinha aqui uma questão lá no Oriente Médio, para falar a verdade, lá no Egito, com a Etiópia, eles não são tão próximos assim, não. E eles estão eles estão entrando quase num conflito, né? Não sei se chega a ser armado, não sei, mas diplomático, mas uma coisa muito séria, por causa da gestão de água. Eu não sei aqui, buscar no UOL. Hidrelétrica, Etiópia. Eu vi, foi de madrugada, né? Então, é duro achar, né? Aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. Não é Trump. Eu cliquei certinho. Etiópia, Ctrl F, Etiópia. Não tem nada de Etiópia. Então não sei onde foi. Mas estava aqui. Aqui, ó. Maior hidrelétrica da África gera temor. Deixa eu abrir de novo aqui. Eu acho que eu cliquei errado. Aqui, ó. Veja. Maior hidrelétrica da África gera temor de guerra da água no Oriente, né? E aí, se você ler essa reportagem aqui, ela está falando sobre uma construção de uma hidrelétrica, uma usina hidrelétrica lá na Etiópia. É uma hidrelétrica que eu acho que tem a metade do tamanho de Itaipu, tá? Eu li em algum lugar isso aqui. Acho que foi aqui, não sei. Ó, vai ser a maior hidrelétrica da África e a oitava do mundo, com potência de 6,45 gigawatts, né? Metade do Itaipu. Metade. Itaipu é o dobro disso, tá? E aí ele vai alagar, ele vai gerar um lago do tamanho do município de São Paulo. Bom, é um problema ambiental muito forte lá na Etiópia, né? Bom, mas é deserto, né? Então não sei, né, que problema é esse. De qualquer forma, com certeza vai gerar um desequilíbrio lá, né? E aí tem um mapa aqui para você entender qual é o problema, né? Então, a empresa vai ser aqui na Etiópia. A Etiópia está um pouco longe do Egito, né? Mas não tão longe assim, porque é a Etiópia. Aí passa aqui pelo Sudão e depois o Egito, né? O Sudão também não está contente com isso. E o Egito
o Egito não está nada contente com isso, porque o Egito teme que esse represamento da água do Rio Nilo Azul, né, que ele vai formar depois com esse outro rio aqui, que eu não sei qual que é, Rio Nilo Branco. O Nilo Azul com o Nilo Branco vai formar o Rio Nilo, né, que ele corre nesse sentido, vai para o Egito. E eles estão com medo no Egito que diminua o fluxo de água aqui. E não é uma região assim que tem problema de água, né? Ali não tem problema de água, né? Essa região aí do Sudão, da Etiópia, Sudão, do Egito, eles não têm problema nenhum com água, né? Então imagina, eles estão com medo aqui no Egito que falte água, né? Que diminua a vazão e falte água, né? Para milhões, eu acho, de pessoas que vivem, né? Eu nem sei se está aqui, mas eu acho que em algum lugar. Olha aqui, ó. No caso do Egito, chamado a 2.500 de idade, vai no Nilo, 2.500 anos. Estima-se que 90% da população dependa de alguma forma desse rio do Rio Nilo, né? Tamanha importância do Rio Nilo nessa região. Então, olha só que interessante essa questão, né? Que transcende aí o universo, né? Então, quando a gente fala de produção sustentável, consumo sustentável, né? Nós estamos falando em ter toda uma mudança de cultura, né? E eu acho assim que a gente segue com esse objetivo, talvez, né? É bonito, é um discurso bonito, mas definitivamente é muito difícil de alcançar. Eu classifico como impossível de alcançar isso. Responsabilidade compartilhada já não. Responsabilidade compartilhada é uma coisa mais pé no chão, né? Acho que é uma coisa assim mais firme. Que realmente, por que não? Né? Qual o motivo que não? Né? Aí é uma questão apenas econômica. É uma questão que dá. Né? É possível. É possível implantar, é possível fazer esse negócio funcionar. Sem dúvida nenhuma. E planejamento de gestão de gestão de recursos sólidos, tranquilo, né? Então, acho que é só essa questão aqui que força um pouquinho a barra, mas de qualquer forma, se você tiver uma produção e consumo sustentável, se tiver a produção compartilhada e um planejamento, você consegue fazer esse ciclo rodar. Essa é a diretriz, né? Aí vem uma fotinho aqui, a armazenagem, né? E aí eu queria que vocês falassem o que vocês acham dessa foto aí, né? Se vocês estiverem ainda me escutando, hein? Ai, se ninguém falar. Tô aqui. Oh, que bom, Gleice. Obrigado. Vou até marcar um ponto positivo para você que falou. É sobre essa foto aí que você tá É sobre essa pedindo foto aqui. dá para ver aí pela foto o armazenamento todo incorreto de produtos, deve ter produtos misturados ali, em contato com o solo, né, com ar. Você pode ver ali que o telhado está quebrado, ou tem entulho do lado. Então pode estar tendo contaminação dependendo do produto químico, solo, ar, água, né, pelos lençóis freáticos. Não sei, está totalmente errada essa localização. Parece que está sendo mais um lixão mesmo. É um bota fora, né? Um bota fora. No passado talvez fosse. Né? Aqui, eu não sei onde que foi tirada essa foto, tá aqui com o bairro Mansões Santo Antônio. Eu não sei se é aqui de Campinas ou se é de São Paulo. Os palestrantes são de São Paulo, né? Então, assim, acho que não é daqui. É que nós tivemos um problema sério de contaminação aqui no bairro Mansões Santo Antônio, né? Mas foi por causa de um passivo ambiental. Não sei se vocês se recordam disso. Houve um prédio, inclusive um conjunto de prédios que foram construídos lá, e eu não lembro se ali era realmente eu não lembro os detalhes, mas eu acho que a região que foi construídos os prédios tinha uma empresa lá, e ela enterrava, ela fazia um bota fora, vamos falar assim, um aterro clandestino, né? E quando fizeram o prédio, detectaram gases, né, formação de gases, tal. Acho que durante a obra já detectaram,
mas eu acho que ficou muito claro porque, de repente, esses gases começou a tomar conta de ambientes fechados no subsolo do prédio, alguma coisa assim, né? E aí eles fizeram um trabalho, eu acho que foi feita uma remediação do solo, mas complicado, com um prédio em cima, né? Você faz a remediação. Mas parece-me que foi colocado lá um sistema para bombeamento, para aspiração dos gases. Eu não lembro o que foi feito. Eu sei que foi feito alguma coisa lá para melhorar. Depois nunca mais falaram, eu imagino que tenha resolvido. Mansão em Santo Antônio, ele fica. Esse bairro fica próximo lá ao Cutuca, não é muito longe não, viu? É aquela região mais em direção a Dom Pedro, ali, né? Talvez algum de vocês possa até morar ali, não sei, né? Eu não lembro. Mas enfim, sim, eu concordo contigo. Essa aqui é uma cena que mostra um ambiente largado, né? Totalmente descuidado, largado, sem nada de manutenção. O telhado já mostra isso, né? Você vê que não foi, perdeu o telha, não foi recuperado. Outra coisa também que tem muito entulho mesmo, tem muito resto de obra, né? Muito resíduo, né? Mas principalmente esses tambores, né? Quando você vê tambor, né? Porque até então tudo bem, né? É um problema, mas é um problema de menor gravidade, né? Então você vê lá, sei lá, madeira estocada, você vê, não sei o que são essas coisas aí, parece que é tudo meio madeira, meio ferro, sei lá, né? Então até aí tudo bem, não é um negócio tão crítico para o meio ambiente, né? Até porque ele não fica, demora muito tempo para se decompor e, por exemplo, o aço se decompondo, ele vai virar minério de ferro que se mistura ao solo, não é muito problema. Bom, se não for uma quantidade muito grande. Madeira a mesma coisa, né? O cupim vai comer e tal, beleza, isso aí até faz parte. Mas esses tambores realmente geram uma preocupação, porque a primeira pergunta é, o que tem dentro desse tambor, né? Então, ou seja, uma hora ele vaza, né? Se tiver produto, uma hora, beleza. A Georgia, um aterro? Então, era um aterro, não era, Georgia? Mas era um aterro clandestino, não era? Então, eu tenho quase certeza que. Eu lembro assim, vagamente também. Mas eu lembro que era um aterro e que explodiu, não era uma coisa assim? Então, eu acho que teve explosão, né? Mas foi por causa da construção do prédio, né? E eu sei que houve explosão, sim, porque deve ter gerado muito metano, né? Acho que é a geração de bastante metano. É, se é metano, então eu não sei que tipo de aterro que é, mas seguramente não. Bom, eu não tenho certeza do que eu estou te falando, mas eu acho que não é da prefeitura. Eu não lembro de nenhum aterro da prefeitura ali. E não lembro em nenhum momento de terem acusado a prefeitura de ter participação nisso. Então eu acredito que não fosse um aterro público, mas sim um aterro particular ali, né? Mas assim, mas é isso mesmo. Você tem razão. Chegou até explosão mesmo, né? Pela concentração de gases. Mas eu acho que isso aqui não é aqui em Campinas, tá? Eu acho que deve ser São Paulo. O professor, Oi. um exemplo de que químico mal armazenado pode dar BO foi aquela explosão lá nos Emirados Árabes, lá, esqueci até o nome lá, que foi até recente. O Líbano, né? Lá no Líbano, né? É, isso, que estava armazenado errado lá no navio, que deu aquela explosão. Ai, gente, desculpa, mas as Não, imagens tão chocantes. mas não era no navio. Não, tava guardada no navio. Daí o navio tava ancorado lá, no porto de lá. Não era reservatórios lá Uh-uh. do cais? Não sei se quem estiver ouvindo aí puder me corrigir, mas as reportagens que eu vi era um navio que estava cheio do produto lá que eu esqueci o nome, estava indo para algum lugar e parou lá e por causa de fiscalização, o governo ficou lá estava lá desde 2013. Acho que é 2013. Quer ver? Explosão Líbano. Não é Líbano, não. Alguém sabe o nome aí da cidade, pessoal? Foi Beirute, não foi? Beirute. É Líbano. Aqui, ó, quer ver? Grande explosão atinge Beirute, capital do Líbano.
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Explosão no Líbano, de onde veio, para onde vai, sei lá. Aqui, ó. Vamos ver. Eu podia falar que era coisa. Foi um navio que explodiu? Aí, não, Ah, ele tava atracado lá desde 2013, lá no porto. entendi. Depois eu vou olhar certinho. Eu podia achar que era um coisa, era um reservatório de. Você tem razão. É navio mesmo. É navio. Navio. Ixi. Olha, eu achava que eram uns reservatórios lá. Mas é um navio. Nossa, meu Deus. Sim, concordo contigo. Sei lá, Um vai que tem armazenamento. alguma coisa dentro desses tambor aí que pode explodir, né? Então, você pode ter risco de explosão, você pode ter risco de incêndio, explosão. E você pode ter risco de contaminação do solo, né? Então, assim, existe uma série de problemas aqui, né? Aí ele traz essa cena aqui, ó, né? Bom, Aliás, aqui ele mostra a cena, mas ele vai falar um pouquinho sobre armazenagem, mas principalmente, né? Então, ele fala aqui de duas NBR, a 12.235 e a 11.174, para armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos, né? E aqui ele mostra também uma foto de um sistema de armazenamento, né? Que vocês acham daqui? aí tá mais organizadinho, né? Tá dentro ali, todos estão com identificação, cores, ali você pode ver em volta do tambor. É que eu tô aprendendo também que na Unilever sobre produtos químicos, né? Tem ali tipo um ralinho, né? Que todo produto químico tem que ficar em locais onde tem ralo, né? Pela própria NBR, porque caso se vazar, não esparrama pela toda a fábrica. Então, eles Mas estão não é ralo, mas não é ralo, não. Não é ralo para ir para o esgoto, é um ralo que vai para um lugar adequado. Um dique. Isso, é um dique, isso, Tem que que, aí tem que ter isso, uma um dique. inclinação, Isso. né? Dá É, para ver porque aqui ele tem uma inclinação, uma caída, provavelmente que para trás, né? é, Provavelmente ou para frente, não sei aqui, né? Depende, né? Mas em direção aos barris aqui, né? E não para fora. uhum. Esperamos que seja assim, né? E se houver um derramamento, ele tem que cair no chão. Mas não me parece muito, digamos, isso não me parece muito. Tá melhor o que você falou, mas não me parece também tão adequado, não. Mas enfim, né? Não tá tão Não me adequado, porque parece deve tão estar muito adequado, não. junto, né? Tá tudo É. junto. Aqui um pouquinho da armazenagem, né? Então ele vai falar de questão de incompatibilidade. Essa questão de incompatibilidade ela é importante, principalmente para produtos químicos, né? Existe uma coisa para a gente pensar que é o seguinte: eu tenho que tomar cuidado com materiais incompatíveis juntos, não é? Porque se eu tiver dois materiais que eles são quimicamente incompatíveis, se eles estiverem juntos, isso pode gerar um acidente muito grave. Então, assim, nessa questão de resíduos, nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, lembra, resíduo líquido de laboratório é resíduo sólido. Isso aí é uma premissa, né? Porque resíduo sólido não é só o sólido, mas também o semissólido e o líquido, né? Desde que, se você não puder dispor no sistema de tratamento de efluente, e ele esteja em uma embalagem, ele passa a ser um resíduo tratado como um resíduo sólido. Então, isso é legislação. Então, assim, se eu tenho dois resíduos quimicamente incompatíveis, eles não podem ficar juntos. Então esse termo aqui, incompatibilidade, ele é bastante preponderante aqui, né? Evitar alteração de classificação. Isso aqui também é muito interessante, porque é o seguinte, gente, essa coisinha aqui é uma sacada muito legal. Eu vou dar duas situações para vocês. E aí eu queria que vocês se manifestassem. Primeira situação. Eu uso 30 produtos químicos
e eu uso, é um laboratório químico, esse laboratório eu uso os produtos para fazer os ensaios, e aí os resíduos desses produtos, ele pega e armazena de volta na embalagem original, e ele deixa aqueles potinhos com os produtos segregados, né, para destinação. Então vai ter 30 frasquinhos lá para ser segregado. Segunda opção, ao invés de ter os 30 frasquinhos, eu pego um tambor um pouco maior, né? Não precisa ser gigante, mas um pouco maior. E todo o resíduo eu vou jogando dentro daquele tambor. E segrego esse tambor como sendo de resíduo. O que você acha que é melhor? Né? É uma situação que vocês, daqui a alguns meses, quando estiver no mercado de trabalho, pode ser que, quem tiver, lógico, né? Pode ser que seja consultado em relação à opinião. Né? E aí, o que você falaria? O que você acha melhor? Fico com os frasquinhos, tudo armazenadinho ali para depois descartar, né, destinar, ou em vez de ter os frasquinhos, eu tiro todo o líquido daqueles frasquinhos, deixo um tambor um pouco maior, e aí eu tenho um volume maior e deixo isso segregado para poder destinar. Opção A ou opção B? A opção A seria dividido em vários frasquinhos? Manter os frasquinhos, né? Então, tipo assim, em compartimentos separados. Usei um frasquinho, devolvo pro frasquinho, deixo esse frasquinho lá segregado para ser destinado. E opção B, eu pego esses resíduos, misturo tudo eles num tambor maior e depois descarto. O que vocês acham melhor? Vocês não falam, não? Ninguém fala? Tirando a Grace? Né, Grace? Tirando você, ninguém fala nesse grupo aí, todo mundo quietinho. Eu tô aqui tentando. Morre de vergonha? Jorge, morre de vergonha também? Eu? Não, deixar outras pessoas falarem também. Mas ninguém fala? Então, eu escolhi, eu não sei, eu sou indecisa, mas eu acho que eu escolhi a dos frasquinhos mesmo. Dos frasquinhos. Eu escolheria de misturar tudo. É mais fácil. Ficaria mais fácil. Fica mais fácil para guardar também, né, Gabriela? Sim, aí coloca tudo num tancão e... Bom. Isso. Verdade. Mais alguém quer se manifestar? Aí não daria, por exemplo, você não sabe se o negócio pode misturar com o outro, né? Mas digamos que você saiba que pode, que não tem problema. Admitindo. Então aí eu misturo tudo mesmo. Você mistura tudo. Certo? Acho que fosse mais seguro escolher a divisão. Fica mais fácil para organizar, não é? E mais seguro também, né? Se não pudesse. Então, sim, e muita gente faz isso que vocês falaram. Mas qual é o problema? Está aqui no segundo item. Evitar alteração de classificação. Quando você põe no frasquinho pequenininho de volta, e eu te pergunto, o que é isso? Você vai falar, por exemplo, ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico. Ou você vai falar, você vai ver lá qual é o reagente e vai falar qual é o reagente que foi usado. Né? Ele está um pouco diluído, mas é ele que está lá. Tá bom. Agora, quando vocês misturam tudo, quando a gente mistura tudo, o que tem lá dentro? Boa pergunta, né? Porque aí tem um pouco de cada coisa, né? Só que a legislação, ela manda rotular. Ela estabelece que nada pode ficar sem rotular. E como nós temos que encaminhar isso para uma destinação, eu preciso classificar. Eu preciso ter a classificação desse produto para poder dar a destinação correta. E aí, se eu misturo, eu tenho que contratar uma empresa, um laboratório, para me classificar o que é que tem lá dentro. Olha que doideira. Então, qual é a recomendação? Não misture. Mas eu concordo, né? E todo mundo concorda, todo mundo do meio concorda que se a gente colocar tudo num tambor, numa bombona, é mais fácil, fica mais bonito, mais organizadinho. Tá? Mas fica mais caro, não fica? Fica, porque você vai ter que pagar um laudo, que você vai pagar, sei lá, uns 20 mil reais por esse laudo. Nossa. Então coloca em fresquinho.
Pega o próprio flasquinho, que já tem até o rótulo, coloca lá. Pronto, está resolvido. Então, evitar a alteração de classificação, é isso que ele quer dizer, entendeu? Restrição de acesso, lógico, né? A armazenagem não pode estar acessível a qualquer um, né? Até porque representa perigo, né? Imagina, as pessoas começarem a entrar num ambiente desse aqui para ver o que dá para aproveitar, né? E aí começa a ter contato com produtos contaminados. Né? Não é o caso aqui, né? Esse galpãozinho aqui de armazenagem, né? Esse aberto aqui é nítido que ele não é perigoso. Agora, se o da direita for armazenagem, que eu não sei, né? Não sei, me parece que sim, eu acho que ali já tem produto perigoso, porque está fechado, né? Então ali ele já está tomando cuidado, olha, não pode entrar aqui não, né? Aqui, plástico, papelão e outras coisas, tudo bem, não é muito problema. Medidas de controle de poluição, né? Se a armazenagem for gerar algum tipo de poluição, tem que ter uma medida de controle, né? Aqui, por exemplo, eu acho que está até meio bonitinho, né? Eles fizeram um diquezinho, né? Porque você coloca os resíduos aqui, ele pode, não é, mas pode, de repente, ter algum tipo de churume, alguma coisa assim. Não é, né? Se estiver bem separado, não é para ter nada, mas você sabe como que é, né? Por mais limpo que esteja, ainda está sujo. Então, e outra coisa, se eu deixo aqui sem a paredinha, tem muitos processos que não tem nada. Se vocês forem nesses ecoponto, aqui da cidade de Campinas, né? Não sei como que é na região que cada um de vocês moram, né? Quem mora aqui em Campinas sabe muito bem, eu acredito, né? Não vai ter nada de paredinha, não. É abertão aqui, mas tem as paredes laterais. Tem. É que normalmente é caçamba, é meio nojentinho, não é tão bonito que nesse aqui. Normalmente são umas caçambas que ficam bem práticos, né? Nesses ecopontos para o pessoal pegar e levar embora as caçambas. E normalmente o piso assim, adjacente à caçamba é um pouco sujo, já está um pouco contaminado. Né? Então, assim, acho que podia ser um pouquinho melhor, mas enfim, é um propósito maior, eu reconheço. Treinamento, né? Treinamento, lógico, né? Porque se a gente for querer fazer um sistema de armazenagem que funcione, eu preciso treinar as pessoas, né? Eu preciso treinar as pessoas para poder garantir que esse armazenamento fique adequado, ou seja, os produtos certos, os locais certos, que tenha os procedimentos, né? Então, assim, eu tenho que ter procedimentos e tenho que treinar em cima dos procedimentos e, principalmente, registro. Porque onde é que nós vamos conseguir ter um levantamento de como que está... Imagina que aqui é a parte de resíduos de uma empresa. E deve ser. Como que eu vou saber se a política, ou melhor, se o programa de coleta seletiva, né, de separação de resíduos, está funcionando? Gente, não tem jeito. É aqui que eu vou saber. Eu tenho que ficar aqui olhando, eu tenho que vir aqui, né, eu tenho que ter gente que vem aqui, faz levantamento, planilha, né, e hoje teve, sei lá, 5 quilos. Eu vou dar uma métrica qualquer, não importa, eu vou falar em quilo. Teve 5 quilos de não conformidade, por exemplo, no resíduo de papel. Estou chutando, tá? Não sei se essa seria a melhor unidade, mas enfim, eu preciso dar uma métrica. Eu preciso criar uma forma de medir e mais, tem que divulgar. Toda a parte operacional tem que estar sabendo, porque assim, é incrível como funciona. Quando as pessoas ficam sabendo que não está legal, ou que não funcionou bem, as pessoas começam, elas mesmas, agirem como fiscais. E às vezes a pessoa que colocou lá inadvertido, né, assim, sem querer, ou às vezes por sacanagem, ela começa a se sentir um pouco incomodado, porque ela começa a ficar com medo que as pessoas podem dedar. Ela pode levar bronca. Então, assim, o negócio funciona, e funciona bem, mas você tem que divulgar, né? O pessoal tem que estar sabendo. E é interessante que quando você coloca esses indicadores, isso chama indicadores, né? Quando você coloca esses indicadores, parece-me que isso desperta uma
uma, um pensamento, digamos, de competição, sabe? Mas uma coisa saudável. Mas, assim, as pessoas querem, no geral, as pessoas querem que fique tudo perfeito, né? E principalmente indústria, empresas, né? Não é assim do jeito que a gente vê na sociedade. A sociedade é um negócio um pouco mais bruto, né? Mas as empresas não. As pessoas vão ficando inconformadas, né? Mas por quê? Mas por que está jogando errado? Entendeu? E assim, quando você divulga, isso fica público, isso é muito bom, né? Então, acho que tem que ter os registros têm que gerar os indicadores. Aqui não fala, mas penso que tem que gerar, e tem que ser público, tem que ser divulgado para comunidade aqui local, né? Segurança na instalação, óbvio, né? Aqui eu poderia representar a segurança na instalação com esse extintor de incêndio à direita, mas na realidade não é só isso, né? Tem muitas outras seguranças de instalações aqui. O próprio abertura de ar aqui, se a gente parar para analisar, é justamente para não ter formação de uma atmosfera explosiva, né? E outras coisas mais que a gente pode pensar em relação a isso, e também, inclusive, aí sim, a gente pode pensar na questão de produtos incompatíveis, né? Então, temos que pensar também nessa segurança da instalação nesse sentido. A forma do acondicionamento, se vai ser em tambor, tanque, granel, se vai ser assim, ó, nessas baias, né? Em baia, não sei. Aí tem vários modelos. Existe modelo que eu já trabalhei com modelo que assim, é um talude, né? Então, como que eu vou explicar? Esquece, faz de conta que não tem nada disso, e tem uma parte plana aqui, calçada, inclusive, que o caminhão chega, e as pessoas chegam com um carrinho e tal, e do outro lado tem um barranco, não muito grande, um barranco de uns 2,5 metros, e as caçambas ficam embaixo. Então as pessoas chegam aqui, por aqui, sem essas estruturas, e descartam nas caçambas. Qual é o lado ruim? É que muitas vezes não é coberto, e a ideia de cobrir é muito bom. Por quê? Não é bom molhar, né? Não é bom a chuva molhar esses produtos. Primeiro que você pode começar a ter vetores de doença, né? Proliferação de insetos. Você pode ter também um problema para destinação, porque quem quer comprar papelão molhado? Ninguém quer comprar papelão molhado, entendeu? Porque papelão molhado pesa mais. Então, eu vou comprar papelão molhado? Eu quero papelão seco, não molhado. Né? Aliás, eu não quero nada molhado, porque a água pesa, então eu não quero comprar molhado. Então, esse é um problema também, né? Como que vai comercializar essas coisas molhadas, né? Depois tem que secar, né? E o plano de emergência? O plano de emergência é fundamental. É tipo assim, ó, deu errado, e agora o que eu faço? Não sei. Alguma coisa deu errado. Aqui nessa foto talvez não coubesse, mas nessa outra aqui do lado, né, daquela edificação fechada, talvez coubesse, né? Olha, deu errado. Por exemplo, a empresa, eu acho que cabe sim, a empresa que retira esses resíduos, ela não veio. Ela não veio. Bom, tá, só um dia não vai dar problema. Será que não vai dar problema? Dependendo do dia, pode ser que dê problema, né? Então, um plano de emergência, o que fazer em situações onde não saiu do jeito que era para ter saído, né? Onde aconteceu um incidente, né? Ou um acidente. O que fazer? Houve um derramamento de produto químico, de resíduos. O que fazer com esse resíduo derramado, né? Para falar a verdade, esse plano de emergência a gente pode pensar, inclusive, em derramamento de produto químico mesmo, de uso, né? Bom, o que a legislação fala, né? Ela fala sobre o dique de contenção, né? Então, aqui tem a ideia de um dique de contenção, né, esquemático, né? E aqui eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho nesse dique de contenção, né? Porque a ideia foi aqui uma paredinha, e ele fala um pouquinho desse volume de contenção aqui, ó. Então,
qual é o volume de contenção, né? O DIC ele tem que conter quanto de volume, né? Então ele fala aqui, ó, eu já vou falar essas características, mas ele fala o seguinte, ó, bacia de contenção deve ter capacidade suficiente para conter no mínimo 10% do volume total dos containers e ou tambores ou o volume do maior recipiente armazenado. Gente, isso tá muito estranho, tá? Porque na realidade o que se aplica mesmo, e você me ajuda a interpretar aí, o que se aplica é 10% acima do maior volume armazenado. Porque assim, se eu tiver um vazamento de um tambor, e esse DIC, ó, eu vou ler de novo, 10% do volume total dos containers, é total. Se pegar todos os containers, todos eles, eu tenho que ter 10% do volume de todos, né? E ou tambores, ou o volume do maior recipiente armazenado. Mas aí a gente tem que usar o bom senso. Por quê? Se eu pegar o maior recipiente armazenado, vamos por aqui, ó, nesse caso, eu não vou usar a regra do 10%, eu vou usar a regra do maior. Então eu tenho esse tambor aqui, ó, né? Então eu tenho esse meu DIC, ele tem que ter capacidade de conter todo esse líquido que está dentro desse maior tambor, né? Na prática, a gente usa 10% acima do maior, né? Porque o que é também capacidade do maior, né? É dizer que vai ficar cheio aqui? Vai ficar cheio aqui, tá boca? Não, ele tem que ser um pouquinho maior, né? Então tá aqui. Ou 10% do volume total. Se eu tiver vários tambores, eu posso pegar o volume total dos tambores e aplicar a regra de 10%. Ou eu pego um tambor, a ideia de um tambor, 10% a mais. Aí é uma questão de gestão de risco. Você tem que avaliar o que você vai adotar como bacia de contenção, né? Isso é muito importante, a bacia de contenção, porque se tiver um vazamento, esse produto não pode começar a derramar e contaminar o solo ou atingir outras áreas, né? Ou atingir um curso d'água, por exemplo, né? Mas não vai atingir. Como não vai atingir? Se você tem uma área que tem bueiros, que tem aquelas boca de lobo para pluvial, um derramamento de produto químico vai atingir essas bocas de lobo, essa saída pluvial, e ele vai para onde? Vai para o curso d'água, né? Então ele vai atingir o curso d'água, né? Bom, aí ele fala o seguinte, que a bacia de contenção ela tem que estar impermeabilizada, óbvio, né? Ou seja, o acabamento interno dela aqui tem que estar muito bom, a ponto de não gerar dúvida se está havendo penetração do produto no solo, né? Então, o DIC de contenção tem que ser impermeabilizado. Ele tem que ter uma inclinação para poder fazer a drenagem. Então, ele não é uma piscininha. E assim, um lado, ele é maior, a altura dele de um lado é maior do que a do outro, que é justamente para você poder fazer com que o volume desse líquido ele vá para um lado e eu consiga tirar esse líquido de uma posição, né? O volume mínimo, então a gente já falou um pouquinho sobre o volume mínimo, coleta de lixiviado, né? Nós temos que pensar também o seguinte, e aí o grande problema, esse DIC ele está no local que toma chuva, talvez sim, talvez não, né? E se chove e ele molha, ele vai ficar com uma lâmina d'água, né? Depende do tanto de chuva que tiver, pode ser que até encha, né? Mas assim, dependendo do tamanho do DIC. Mas assim, ele vai ficar com uma lâmina de água. Essa lâmina de água, ela vai durar quanto tempo ali, né? Bom, primeiro que ela vai diminuir a capacidade de acúmulo de vazamento de produto. Esse já é um ponto bastante tenso. E segundo, que ele existe uma possibilidade de proliferação, sei lá, de insetos, né? Uma época que a gente tem aí o Zika vírus, tem dengue e outros tantas aí doenças
você ter lá um criadouro de mosquito não é um negócio muito interessante. Então, assim, nós temos que pensar como tirar essa água. Uma coisa que é muito usual, mas eu queria que vocês pensassem um pouco, é colocar aqui uma válvula. Isso aqui é válvula, tá? Isso aqui é como se fosse uma torneira, mas na realidade o nome correto é válvula. Essa aqui, inclusive, é uma válvula do tipo esfera. Então, ele vai aqui na parede do reservatório e quando ficar cheio da água, abre essa válvula para tirar a água. Né? Bom, aí eu pergunto para vocês, quantas vezes por ano vocês acham que um tanque desse vai derramar e vai alagar com, por exemplo, óleo, no caso, um dique de contenção? É remoto, possibilidade, né? E quantas vezes por ano, aqui na nossa região, esse dique ficando fora em ambiente exposto, quantas vezes por ano você acha que ele vai ficar com água da chuva? Bom, muitas vezes, né? Chove uma boa quantidade, né? A gente pode falar aí, eu não sei quantos dias de chuva que tem no ano, mas eu acho que a gente pode falar que deve ter uns 60 dias de chuva, pelo menos, né? Então, assim, e às vezes, assim, espaçado, né? Não é nem... não são nem chuvas, assim, 60 dias seguidos, não é assim, né? Então chove um pouco, depois passa, depois chove mais um pouco, passa, chove mais um pouco, passa, e assim vai. Bom, aí eu te pergunto, e aí, você acha que os operadores vão deixar essa válvula fechada ou aberta? Se você respondeu que vai largar aberto, parabéns. Sim, eles vão largar aberto. Vão largar aberta essa válvula. E isso sempre foi um problema nas empresas que eu trabalhei, foi um problema gerenciar essa válvula, porque ela ficava aberta. Gente, se ela ficar aberta e tiver um derramamento de óleo, onde que vai esse óleo? Vai sair pela válvula. E essa válvula, ela vai para onde? Ela não vai para lugar nenhum, ele joga aqui para fora do dique. E aí, para que serve o dique? Aí eu lembro que teve uma empresa que eles, porque assim, corpo de engenharia, né, a engenharia normalmente que constrói o dique, não é nem a área ambiental, hein? Não necessariamente a área ambiental. Outras especialidades que sabem que é um absurdo isso aqui ficar aberto. Então eles vão lá e fecham. Aí passa um dia seguinte, está aberto de novo. Aí ele vai lá e fecha, um dia seguinte está aberto de novo. Aí, o que eu já vi fazer? Colocar uma corrente com cadeado para ninguém abrir. E aí começa de novo. Começa tudo de novo. Aí chove. Aí cadê a chave? Com quem que tá? Aí alguém vai lá, arrebenta o cadeado, abre a torneira, abre a válvula e fica a válvula aberta de novo. A outra alternativa é não pôr válvula, e coloca uma bomba, né, para succionar o líquido aqui e jogar para fora, manualmente. Encheu de água, o operador vai lá, tem que ligar a bomba, tirar. Entendeu? Só que assim, vira e mexe, fica lá dias com água e ninguém tira a água, né? Porque com essa onda de diminuir funcionário, ninguém quer contratar funcionário para ficar ligando e desligando válvula, abrindo e fechando válvula e ligando e desligando bomba para tirar água de um dique de contenção. Né? Então, é um problema tudo isso. Tá? O ideal é que fosse coberto e não tivesse perigo de entrar água. Então, o dia que vocês tiverem contato com dique de contenção outdoor, vocês vão lembrar dessa minha conversa. Tá? Bom, gente, eu acho que tá bom. Eu vou parar por aqui. E aí, próxima aula eu vou fazer gravada, tá? Então, eu vou tentar ir mesclando gravado, vivo. Se vocês acharem que deve, tá? Vocês ficam tão quietinhos que eu fico na dúvida se é melhor fazer assim ao vivo ou deixar gravado. Tá? Mas pra mim tanto faz. Legal. Mas eu vou mesclando um pouquinho, tá? E aí depois vocês me falam o que vocês preferem aqui. Eu acho que na pesquisa deu fazer 6-6, né? Deu 6-6. Deu 6-6, né? Mas se vocês não falam nada aí, não adianta. Aí é melhor deixar... Bom, pra mim tanto faz, tá? Mas aí vocês que sabem. De qualquer forma, tá gravado. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. Caso contrário, bom final de semana para vocês. Bom final de semana, professor. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Maurício. Oi.
Você já sabe qual é o próximo prazo para entregar o trabalho do estágio? Não, o próximo agora vai ser com o orientador, né? Então, mas é tipo mais ou menos no fim desse mês. Ah, eu acho que não, aí vai depender bom, no teu caso, então, assim, bom, vai depender do orientador. Mas assim, eu acho que o prazo vai ser assim, bom, vai depender, tá? Tá Mas bom, assim, não é só mais. mas como eu vou trabalhar? Pra você ter uma ideia. Na realidade, a gente tem um prazo final. Os prazos intermediários é, é o aluno que vai dar. Então, Ah, assim, entendi. você que vai dar, né? Tá bom, Eu acho que você já pode ir escrevendo, sabe? tá Você, bom. você tem um padrão, um modelo de relatório? Então, eu ia fazer as pesquisas, né? Aí a Vivian comentou no trabalho que ela acha que seria muito mais legal eu dar mais foco para as entrevistas. Então, eu fiz o roteiro, ela viu, né, quando eu entreguei, e eu já comecei a entrevistar as pessoas. Continua, deixa tudo registrado, Eu já isso estou daí. deixando pronto, porque como depende das pessoas, né? Então, eu achei melhor já começar. Tá. Já estou registrando tudo, todos os e-mails que trocam, todas as vídeos, tudo. Ah, Mas, muito bom. Eu lembro que você propôs uma pesquisa assim, do universo internacional, né? Você pensou em alguns países, não foi isso? foi. Tá. E você está conseguindo fazer pesquisa contemplando pessoal desses países ou não? Então, eu decidi pesquisar, assim, tipo, a parte de pesquisa na internet mesmo, depois que eu conseguisse entrevistar as pessoas, porque se desse alguma coisa errada, eu já não precisaria pesquisar daquele país, sabe? Mudaria o país conforme as pessoas. Mas por enquanto tem dado certo. Então, eu fiz um roteiro, né, de entrevista, a Vivian até viu, já estava com vocês quando eu entreguei, e eu já enviei para 5 pessoas, elas já a maioria já preencheu, e eu já estou agendando as reuniões, assim, de meeting, sabe, para gravar resposta. Tá, legal. Tá bom. Mas era só para ter uma noção mesmo. Então, se a gente vai decidir, então acho que tá mais É. tranquilo. Não, não, mas continua, já, não perde tempo, continua escrevendo, tá? Porque o Tá bom. máximo que pode acontecer é depois fazer algumas adequações, Aham. né? Eu preciso definir também o modelo do relatório, não sei se eu vou manter o modelo do relatório de estágio e faz a entrega mais ou menos parecida com aquele relatório de estágio, não sei, estou pensando. Porque o grande problema é isso aí, vai ter que entregar isso depois de aprovado, vai ter que entregar isso daí lá no, no sistema, né, no sistema de papeleta, que é igual ao estágio, é a mesma coisa, né. Então, eu só queria definir, bater um martelo também no modelo, mas já pode ir escrevendo, não esquenta a cabeça, manda bala, Eu tô tá? indo, mas eu só queria saber mais ou menos, né? Mas muito obrigada. Já dá para entender. Nada, Ô, valeu. professor, Oi. Ah, não ó, é isso. deixa eu, acabei. Ah, pode falar, ô, Jorge. Não, Ah, ela saiu. Ô, professor, eu acabei de receber o e-mail do Paulo aqui sobre o meu estágio, porque assim, a empresa onde eu vou fazer estágio é uma consultoria pequena, e ela não tem a pólice de seguro, né? E aí ele falou que talvez não vai dar para fazer. Então, eu vou fazer em conjunto com esse negócio com o Paulo aí, eu vou fazer o trabalho, mas eu só consigo fazer o trabalho conforme aquele do projeto que eu te não, mandei. mas olha, o Gleice, é simples, ó. É simples. É assim, essa consultoria, você vai fazer, essa consultoria, ela bom, eu imagino que essa consultoria você não vai nem receber, é isso? Não, não, não vou nem receber. Isso daí foi um cara que eu conheci num treinamento, ele abriu uma consultoria. Tá, beleza. Tá, então faz o seguinte, continua eu vou riscar aqui que você não vai sair do projeto, tá? Uhum. Eu preciso que você corrija o pré-projeto lá, né, para a gente poder achar o orientador. E aí é o seguinte, você faz o trabalho em cima com esse cunho prático que você vai ter, só que você faz, deixa eu parar de gravar aqui, isso